Boa tarde a todos. Vamos então dar início, que já foi iniciado com a prece, aos trabalhos desta tarde e nesta primeira hora vamos tentar perceber, analisar uma das parábolas que a mim sempre mais me tocou, exatamente por ser a parábola dos talentos. Porque eu conheço, especialmente aqui no centro, muita gente talentosa, com muitos talentos, que pinta, que faz obras maravilhosas, que fala muito bem, que tem muito conhecimento, e eu ando à procura dos meus talentos. Ao preparar esta parábola, eu percebi, como vocês vão perceber, que filho nenhum de Deus está neste mundo sem talentos. E os talentos não são moedas, também não são superpoderes. Vamos ver o que é que Jesus nos quis dizer com esta parábola. A parábola dos talentos trata dos bens e recursos concedidos por Deus à humanidade, concedidos por Deus, nosso Pai, a todos nós, seus filhos, com a finalidade de fazer-nos progredir material, intelectual e moralmente. Esta parábola é referenciada nos evangelhos de Lucas e de Mateus. No evangelho de Lucas é mesmo denominada a parábola dos talentos. No de Mateus. No de Lucas é a parábola das minas. Vai dar ao mesmo, só que os termos e aquilo que o Senhor entregou aos servos, a vez de ser talentos, num foi minas, para explorar e para usar. E diz assim esta parábola, vamos parar de Mateus. Havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o Senhor: O Senhor, Deus Pai, age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, da mesma sorte, ganhou outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou a contas. Veio que recebera os 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses mais 5 que eu lucrei. Respondeu-lhe o amo: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te a intendência das grandes. Entra no gozo de teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhou. E o amo lhes diz: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida aquele que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis, aqui tens o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeio e que colho onde não pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E prosseguiu:
Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Esta parábola está inserida no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Capítulo este que é entendido como descritivo do sermão profético ou apocalíptico. Iremos ver que, em determinados entendimentos, este que vou perfilhar, esta parábola fala-nos do momento que estamos a viver, do momento que a Terra está a passar. Fala-nos da transição planetária, o momento que estamos a vivenciar na Terra, nesta época em que cada um de nós vive. É uma parábola de conteúdo firme e enérgico, amorosamente proativa para os corações que estão a atravessar a transição planetária. É um presente do Cristo para os nossos corações, com incomensurável valor espiritual, pois ao mesmo tempo que consola, esta parábola também aponta os caminhos e as atitudes espirituais que temos que ter perante a vida. Vemos que a parábola dos talentos, no Evangelho de Mateus, vem a seguir à parábola das 10 virgens, que agora não vamos aqui analisar. Mas já entendemos que Jesus falava por parábolas porquê? Porque nenhuma luz que deseja iluminar pode ofuscar. E ele sabia que, falando por parábolas, falava para os homens daquela época e para todos os que viessem no entendimento diferente. Sempre que a verdade é conduzida para ferir ou humilhar, ela perde a sua força. A verdade é dura como um diamante, mas é delicada como a flor do pessegueiro. Contando a mensagem que pretende que fique perpetuada no coração dos homens para sempre, usando uma história entendível em cada época, Jesus ilumina sem violentar. Jesus ilumina sempre respeitando a condição evolutiva de cada um de nós, nem mais nem menos. E cada um a entende conforme consegue e pode, e nada mais do que isso lhe é exigido. A parábola dos talentos diz que a transição planetária será semelhante, como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens. Mas sempre respeitando a cada um segundo as suas capacidades. Já dissemos que esta parábola tem uma fala dura e concisa. E porquê é que poderemos dizer que fala da transição planetária? Vejamos, a parábola das 10 virgens tenta demonstrar-nos que o casamento é quê? Afeto, respeito mútuo, responsabilidade e disciplina, sugerindo que se mantenha sempre na intimidade do coração um clima de vigilância e de expectativa. Ou seja, cada um de nós faz parte de tudo o que está planeado, nem de outra forma poderia ser. E cada um de nós tem que confiar e entregar. Confiar na mudança, na transição, na evolução. Mas isso não significa esperar sentado que as coisas aconteçam, não. Não basta ser vigilante e esperar. É necessário ter dinamismo. Se cada um recebe uma soma particular, e cada um de nós recebe-o segundo o seu dinamismo. Porque não basta ser realizador e empreendedor. Tem que ter paz interior e muita resiliência interna. Não ter medo. Saber que Deus está no leme. Na parábola das 10 virgens, Jesus tenta dizer-nos que, se eu tenho estabilidade de sentimento, esta estabilidade conduz a quê? À fé e à esperança. E à certeza, sem dúvida, de que uma força maior opera por detrás de toda esta tempestade, que possamos estar a ver. E estamos.
Neste momento dói-nos o coração com o que está a passar no Médio Oriente, dói-nos o coração com tudo o que se vai passando pelo mundo. Mas nada disto está fora da alçada de Deus. As parábolas de Jesus foram feitas e são para frutificar. Estamos aqui todos em jornada e sabemos, em consciência, que só o Cristo nos pode ajudar a ultrapassar as nossas experiências individuais. Começamos a entender e a aceitar que tudo o que é material está em constante transformação. Não há nada material que fique imutável, pois a lei da destruição também é uma lei divina. E não nos esqueçamos que a parábola começa assim: no fim dos dias, no fim daqueles dias, apontando não para o fim dos dias de vida de Jesus na Terra, mas para uma nova era, uma nova madrugada para a humanidade, a chegada do tão sonhado Reino de Deus, que chegará depois desta fase tempestuosa que a Terra está a vivenciar. O certo é que ninguém alcança destreza e disciplina se não passar por dificuldades. As dificuldades, estão aqui conosco, mas não estão à revelia do Cristo, não estão. Ele que foi o coordenador de toda a construção e implementação da Terra, deste planeta, continua lene e sabe, há 2000 anos ele sabia o que ia acontecer 2000 anos depois. Daí que já o tenha previsto e tenha falado assim, para nós que estamos aqui hoje, consigamos perceber que estamos nessa fase da transição, mas que era previsível e tinha que ser, esses dias chegariam. Há um poder regenerador por detrás da lei da destruição. Esse poder chama-se a providência divina. A parábola dos talentos ensina-nos que a atitude de adesão interior tem que ser consubstanciada em gestos práticos, imbuídos em fé e esperança no Criador. Não é por um movimento desesperado, não. Porque o movimento desarticulado não tem sentido, nem é sinal de dinamismo. Temos que ter calma. Saber, entender. Dinamismo é a força realizadora com Deus. Saber quando Deus age, quando é que Deus está a agir e quando é que nós temos que agir. Não dá para agir ao mesmo tempo. Ninguém opera sem Deus. Ninguém. E Deus é o Senhor dos talentos e entregou-os a cada um de nós. E um dia vem pedir a prestação de contas. E nessa altura da prestação de contas, vai-nos perguntar o que fizemos com aquilo que Ele nos deu. A lei do egoísta, por exemplo, que é aquele que recebeu só um talento e o enfiou dentro do buraco, pensa, eu dou na medida do que recebo e dou quanto recebo. Se eu recebo 1 euro, eu devolvo 1 euro e a mais não sou obrigado. E muitas vezes pensamos que já é muito devolver isso. A maioria de nós ainda pensa que dar é dar o que recebeu, que no fundo é uma troca. Mas a lógica do amor, e é aí que nós estamos, envolvidos, inseridos no amor. E a lógica do amor é a multiplicação. Se eu estendo uma vez a minha mão para fazer o bem, 100 vezes a mão que recebeu o bem que eu fiz se abrirá para me fazer o bem a mim. E não tenhamos dúvida. Recebemos sempre muito mais do que aquilo que damos. Então, porque é que este Senhor não tinha direito de receber mais dos servos a quem entregou aquilo que tinha e os talentos? E o servo que se recebeu só um talento acaba por lhe dar só um de volta. Já entendemos e percebemos que uma semente dá centenas de frutos. Então, cada gesto nosso, cada obra nossa, cada palavra nossa, cada atitude nossa, pode dar centenas de frutos também. Aquele que foi fiel no pouco, e diz-nos a parábola, será fiel no muito. E esta é a lógica da multiplicação. O problema do servo inútil
aquele que só faz a sua obrigação, faça o que tem que fazer. Aquele que ainda não entendeu que o amor começa onde o dever termina, eu tenho o dever, certo. Mas daí para a frente, o amor entra em movimento. Multiplicar o talento é agregar no dever reencarnatório que nós temos o seu dinamismo com amor e fé. O que enterra o talento é o que recebeu menos, mas deveria ter usado a lei da multiplicação, ou seja, colocar o talento em movimento. Os problemas da transição planetária, nós sabemos que eles estão cá, não serão solucionados por nós que estamos aqui, mas já estamos ajudando a resolvê-los multiplicando os nossos talentos. E ainda há pouco, na prece, a nossa irmã Sónia falou da ajuda para aqueles que mais precisam. Ela que faz parte, e muitos outros, do grupo que distribuem as sopas aos sem-abrigo. Uma sopa que é colocada em movimento para 100, para 200 ou para 300. Multiplicando o que recebemos, entramos no fluxo da abundância do amor. Se eu recebi um sorriso de alguém, eu distribuo 100 sorrisos. Se eu recebo um abraço, eu distribuo 100 abraços. Esta é a lógica da multiplicação dos talentos que temos. Porque quando desencarnarmos, e vamos desencarnar um dia, passamos pela prestação de contas. A desencarnação é o final desta parábola. Os laços, os afetos, os bens materiais são talentos que Deus nos concede temporariamente. Mas não esqueçamos que o Senhor do Destino pode alterá-los definitivamente, de um momento para o outro, e retirar-nos. Mesmo a capacidade de falar, muitas vezes, e pensamos nós até de falar bem, vem uma afonia e perde-se a voz. Não é? Nós somos, ou melhor, não somos nós quem está no controle de nada. Pensamos que controlamos tudo, mas não controlamos nada. Administramos apenas uma parcela reduzida dos talentos. Percebemos assim que é fundamental juntar as parábolas das 10 virgens com os talentos, entendendo com as mesmas que a confiança, a esperança, o dinamismo ativo é um motor para quem multiplica para o bem aquilo que recebeu. E é para isso que nós estamos reencarnados na Terra. É para multiplicar para o bem aquilo que nos foi confiado temporariamente pelo Pai do Céu. Em qualquer nível de evolução, recebendo 2 talentos, 4 talentos, 5 talentos, 10 talentos, 20 talentos, nós somos sempre detentores e não proprietários desses talentos. Há que vencer o egoísmo de pensarmos que temos que dar o que recebemos e perceber que, no mínimo, há que dar 100 vezes mais do que aquilo que já se recebeu. Porque aquele que cede, aquele que empresta, no final é o que vem cobrar, é o que vem pedir a prestação de contas. E nós estamos aqui para servir e não por sermos donos de alguma coisa. Não somos donos de nada, daquilo que nos foi entregue quando chegámos à Terra. E assim está visto que o Senhor da parábola é Deus. Os servos somos nós, a humanidade. Os talentos são os bens e os recursos que a Providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e do nosso semelhante. O tempo concedido para a sua movimentação é a existência terrena. Temos um prazo para movimentar os talentos. A distribuição de talentos em quantidades iguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária nem de injusta. Baseia-se apenas na capacidade de cada um. Deus não dá um peso maior do que a capacidade que nós temos de o aguentar, ou uma responsabilidade maior do que aquela que Ele sabe que nós somos capazes de assumir, adquirida antes da presente reencarnação em outras jornadas evolutivas. Os que recebem 5 talentos são espíritos já mais experimentados, mais vividos, têm mais responsabilidade, que aqui reencarnam para missões de repercussão social, vêm com responsabilidades maiores. Os que recebem 2 são destinados a tarefas mais restritas de âmbito familiar. E os que recebem 1 são amorosamente tão amados pelo Pai que não têm outra responsabilidade senão a de promoverem
o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que ainda lhe faltam. Todos nós, aqui presentes, recebemos do Pai do céu vários talentos. Todos. Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde ou os dons com que foram aquinhoados. O servo que deixou improdutivo o talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza os homens que perdem as oportunidades ensejadas pela providência para o seu adiantamento espiritual. Oportunidades essas que chegam muitas vezes através de uma enfermidade a ser sofrida com paciência. E aí está a evolução de cada um que recebe o talento, de um grande dissabor a ser recebido sem desespero, de um filho rebelde que é necessário tratar com especial atenção e carinho, de uma injustiça que tem que ser tolerada e aceita sem revolta, e muitas vezes achamos que é uma injustiça e pode não ser, de um inimigo gratuito a ser conquistado com amor, de uma deslealdade ou traição a ser suportada com largueza de ânimo, de uma condição adversa a ser superada com esforço e perseverança. Vamos, por fim, encarar a parábola sob o ponto de vista espírita. Nós que estamos aqui, aprendizes da doutrina espírita, vamos perceber que ela dirige-se justamente àqueles que tiveram a felicidade de receber os talentos destes conhecimentos espirituais, dos conhecimentos desta doutrina. É sabido que estes conhecimentos, quando bem entendidos e bem aplicados, são uma fonte perene de felicidade, uma fonte inesgotável de felicidade. Ao contrário, quando mal entendidos e mal aplicados, são como setas de remorsos cravadas nas consciências desviadas do bem e da verdade. Aqueles que recebem a doutrina, a entendem, apreendem e amam e abraçam, e ainda recebem os dons espirituais e os aplicam em proveito próprio e alheio, com o fim especial de tornar conhecida a palavra de Deus, são os que receberam 2 e 5 talentos. E na última hora do trabalho, quando chamados ao ajuste de contas, lhes será dito: servos bons e diligentes, fostes fiéis no pouco, também o sereis no muito. E é aqui que se vê. Confiar-vos-ei o muito, entrai no gozo do vosso Senhor. Aqueles que recebem a doutrina e os dons espirituais, as capacidades mediúnicas muitas vezes, e não os observam ou os aplicam mal, prejudicando a causa que deviam zelar, são semelhantes aos que enterraram o talento no buraco. A estes dirá o Senhor: dizeis que o Senhor é exigente e cioso, e em vez de ao menos pôres o talento a render juros num banco, escondeste-o ou esbanjaste-o? Pois pela vossa boca eu vos julgarei. Entregai imediatamente o talento aos que têm 5, porque a todo o que tem dar-se-á e terá em abundância, e ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Meus irmãos, as leis que vigoram no plano físico são fundamentalmente as mesmas em termos de justiça, de lealdade, de humildade, de bondade, de amor ao próximo, que orientam as criaturas no plano espiritual. Um empréstimo fala sempre de quê? Da generosidade do Criador, porque quem empresta alguma coisa à outra, algo que é seu e empresta, é generoso e confia no ser a quem vai emprestar. Ou não? É. Revela igualmente o quê? Na contabilidade da vida de cada um. O bem ou o mal que se faz com ele. Porque eu posso guardar, podem-me emprestar, mas se me emprestam,
É para eu, neste caso, Deus dá-me uma grande capacidade, ou deu-me bens materiais para eu usar, criar postos de trabalho, rentabilizar, e em vez disso fui amelhando e colocando no banco, fui comprando casas de praia, casas de... tudo para o meu uso pessoal, em vez de pensar nos que também precisam de algum trabalho, criar até postos de trabalho. É evidente que não fiz, na contabilidade da vida, certamente eu não fiz um bom balanço, porque foi-me confiado, usei-o em proveito próprio, mas não o partilhei, não o rentabilizei com a humanidade e com o meu próximo. Nós não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos a contas, nenhum de nós. Poderá tardar ainda, podem faltar muitos anos, mas pode ser hoje, pode ser amanhã. Será que estamos preparados para prestar contas dos talentos, dos dons, das bênçãos, das capacidades, das responsabilidades que o Pai nos entregou e nos confiou para multiplicarmos pela lei do amor, em prol do bem da humanidade, do próximo e do planeta Terra e do cosmos em geral, todo o universo? Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou? Como é que estamos empregando o nosso tempo, que é um talento? O tempo é um talento. O que é que estamos a fazer com ele? A preguiçar? A nossa inteligência? Como é que a estamos a usar? Estamos a exercitá-la? A desenvolvê-la? E a nossa possibilidade de servir? Como é que ela está? Vai ficando para amanhã, para amanhã, para amanhã? Façamos um exame de consciência sincero e profundo, cada um. E respondendo depois a nós mesmos, à nossa consciência, que somos os nossos maiores julgadores e já temos capacidade para isso, saberemos que tipo de servos somos e o que nos espera no momento da prestação de contas. Porque a nossa consciência é soberana e nunca nos engana. Que Jesus nos intua e impulsione sempre a multiplicar para o bem no amor todos os talentos, e são muitos, que o Pai do céu nos deu. Sem medo, para a frente, desenvolvendo, colocando em movimento aquilo que temos. E quem achar que não tem nada, tem uma capacidade enorme de amar, tem uma capacidade enorme de perdoar, tem uma capacidade enorme de louvar, uma capacidade enorme de perdoar, louvar, de pedir, de agradecer e de orar por aqueles que sofrem e que neste momento se encontram, pensam à deriva do Pai, porque não estão. Mas é importante que as nossas preces, as nossas orações, esta capacidade que nós temos de nos religar ao alto e envolver todos esses irmãos que sofrem neste planeta, neste momento, neste grande amor, porque o maior talento de todos é certamente o amor, e esse todos nós temos. Vamos emanar para este planeta que sofre, onde a dor craveja, muito amor, muitos corações, muitas estrelas, muita luz e muita paz para todos aqueles que sofrem. Abençoados sejam os vossos talentos, os talentos de todo o mundo, de toda a gente. E obrigada por terem ouvido.